Fala, turma! Estamos começando aqui mais um episódio do SOS Podcast e você já sabe, para não perder nada, já curta, compartilha, siga o nosso canal porque aqui é conteúdo que vai te ajudar a vender muito mais no seu e-commerce, tá bom? Olha esse cenário, como sempre aqui agradecendo a Lucra Varejo que está incentivando junto ao Grupo Assoluta. Muito obrigado e é isso. Olha, hoje eu tô muito feliz porque assim, esse episódio é Champions League, tá? O convidado que vocês vão ver daqui a pouco, gente, eu tô mais curioso, sabe? Porque eu conheço um pouco da história dele, eu sei do trabalho, sei de alguns cases, então é um prazer receber Daniel Nepomuceno, diretor do Tenda Atacadista aqui. Obrigado, tá, Daniel, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Imagina, cara, é um prazer enorme sempre bater papo, falar com pessoas do setor e um cara que eu admiro também. Show de bola, eu tô você, cara. muito feliz. Pra começar, Daniel, a turma aqui gosta de história, sabe? O pessoal quer conhecer quem é o convidado também. E eu acho que é importante, né, você também, né, se apresentar, falar um pouco da tua trajetória. Eu sei que tem muita história pra contar, né, bastante tempo. Eu conheço um pouco do que você já publicamente colocou, né? Mas se tiver alguma coisa também que não esteja, sinta-se à vontade aí para poder falar pro pessoal, tá bom? Bom, vamos lá, fazendo de uma longa história curta, são 20 anos de carreira no e-commerce. Comecei a trabalhar com e-commerce em 2004. Peguei aquela época que o varejo e a indústria estavam começando a lançar seus primeiros e-commerce, assim. Não sei se você sabe, eu comecei a carreira em consultoria, então foram mais... Sim, eu trabalhava na consultoria de e-commerce. Nessa época a gente colocou mais de 40 e-commerces no ar, assim. Então, La Selva, Livraria Melhoramentos, alguns projetos maiores, assim, por exemplo, Loja Team. Já fiz projeto de B2B para Positivo Informática, para a própria Vivo de telefonia. E o último que eu fiz como consultor lá foi o primeiro e-commerce das lojas Renner. Isso quando? 2010. Nossa! Depois disso, cara, eu fui CEO de startup. Tive uma passagem muito produtiva pela Pets, né? Sim, sim. Fiz e-commerce lá, então saímos de... Eu conheço você dessa época. Da época da Pets. Da época da Pets. E desde 2019 eu tô à frente do e-commerce do Tenda. No Tenda, além de diretor de e-commerce, eu sou diretor de projetos também. Ah, legal, legal. E aí, minha formação, eu sou administrador de formação, eu tenho um mestrado em varejo. Sim. E sou conselheiro aí de uma ou outra iniciativa de e-commerce desde 2017, mais ou menos. Show de bola. Eu também sou formado em ADM. Administradores. Administradores. Legal bater esse papo contigo, Daniel. E assim, falando um pouco aqui, né? Eu sei que você tá mais de 20 anos de carreira no e-commerce. 21, para ser mais exato. 21 anos. Rapaz, eu tô com quase 10 anos e eu vivi, né, algumas mudanças, né, no setor, mas você pegou desde o início, né, do e-commerce, tudo das dificuldades de lá para hoje. Você consegue pontuar assim pro pessoal, né, do que você viveu? O que mais te marcou? Olha, tem vários momentos do e-commerce no Brasil, assim, né? Você tem a fase, como eu falei, né, o início era e-commerce, desktop, operações apartadas, operando a partir de CDs. Foi ali que o e-commerce nasceu e as operações começaram a existir. É um negócio muito... que tinha muita expectativa em cima, né? Então crescia muito ano contra ano, então as operações tinham carta branca para dar prejuízo. Sim. Então acho que veio essa época. Depois veio uma fase, né, dos fundos de investimento que aceleraram pra caramba o crescimento em e-commerce e deram uma bagunçada no mercado, assim, né? Que comprando market share, crescendo muito rápido, ainda com operações deficitárias e etc. Depois a gente viu os marketplaces, né, que começaram a imprimir uma verdadeira consolidação no mercado. E essa fase, assim, ela foi... Eu lembro bem, assim, porque o primeiro marketplace do Walmart no Brasil fui eu. Na época eu era... É verdade. É verdade? É verdade. Tem algumas coisas que eu estreiei, cara. Assim, o primeiro checkout sem senha do Brasil e talvez do mundo também foi meu. Tá vendo, junto gente? com a Vetex. Olha isso. Eu tenho algumas histórias aí boas para contar. Legal. Então eu diria que tem a entrada no e-commerce, né, como operações 1P, operando a partir de CD, apartada das lojas. Sim. Depois veio a fase dos fundos, né? Lembro bem a Tiger, quando entrou no Brasil, investiu
na própria Netshoes, Sim. salvo engano, na Baby.com. Então tiveram alguns e-commerces de nicho. Teve a fase dos compras coletivas, quem lembra, né? Dos compras coletivas. Lembro bem. E aí depois, como eu falei, veio essa fase dos marketplaces ali, 2012, 2013. Eu lembro de uma história, cara, assim, na mesma semana que a Amazon inaugurou o Amazon.com.br, o Carrefour encerrou o e-commerce. O Carrefour tinha tirado o e-commerce do ar. Na mesma semana. E eu lembro eu tava na minha mesa, assim, lendo aquela carta, assim, eu falei, eu tenho certeza que os caras vão voltar pro e-commerce. Hoje são uma potência, né? Incomodam bastante. E a gente aprende bastante com eles também, a gente Sim. tá sempre olhando o que o líder faz, né? Claro. O que os grandes lideranças fazem, mas eu lembro assim que a Amazon entrou no Brasil no final de 2012, 2013, se eu não me engano, inauguraram o Amazon.com.br e na mesma semana o Carrefour soltou essa notícia. E a entrada da Amazon no Brasil marcou uma verdadeira corrida para o marketplace. Sim. Todos os grandes players começaram a entrar no marketplace. Aí o Extra, o próprio Walmart na época, foram as duas operações que eu lembro que entraram primeiro, assim. E como eu falei, na época eu era CEO de uma startup chamada Meu Amigo Pet, era um pet shop online, e a gente foi o primeiro marketplace do Walmart no Brasil. Muito bom. Tem até foto do primeiro pedido, assim, né? A gente Você celebrando tem bastante. foto? Tem esses registros aí. Na época a gente fez com a Bianca Amaral. Bianca, pessoa referência de mercado aí. Sim. E depois disso, né? Depois dessa grande consolidação dos marketplaces, finalzinho dos anos 10, né? Perto de pouco antes da pandemia, a gente viu o fenômeno dos last milers, né? Dos aplicativos de entrega, de chegarem e levarem o marketplace para um outro nível, que é fazer um marketplace de lojas físicas, né? Um pouquinho antes dessa fase, você tem os varejistas usando as lojas para fazer entrega, né? O retire na loja, assim. Sim. Eu lembro disso iniciar em meados de 15, 16 e as pessoas discutirem quem vai comprar na internet e retirar em loja, né? Hoje é muito óbvio. Realmente havia essa discussão, porque nessa época a gente tinha implantado o primeiro e-commerce de supermercadista no sul de Minas. Aí você imagina, no sul de Minas, 80 mil habitantes, uma tradição. Poxa, você não consegue enxergar um e-commerce para supermercado ali. E essa era a discussão. Quem que vai comprar para poder vir aqui retirar? Era sempre. Eu lembro muito pontual isso, porque havia aquela questão, como que a gente vai investir? A gente tem que ter um local para isso, a gente deixa a compra lá no caixa, o que a gente vai fazer? Não, vende para entregar, não vai ter gente querendo buscar a compra, não. Falei, não, vamos pensar, vamos estudar isso aí. Então, se tivesse que dividir assim, em 4 fases, é o e-commerce operado a partir de CD, depois o e-commerce operado a partir das lojas, a integração com os marketplaces e agora, mais recentemente, os last milers, né? iFood, Rappi, Uber, usando as lojas físicas para fazer o e-commerce, né? Para fazer a entrega. Se tivesse que resumir em 4 grandes fases, seriam essas. Legal. E assim, Daniel, pós-pandemia, porque a gente sabe, né? Na pandemia, quem não tava teve que entrar. E muito daquele processo atropelando as coisas, aprendendo, tendo que lidar com o problema. E a gente já passou aí 4 anos da pandemia? 3 anos? 4. Né? 4 anos da pandemia. Nesse tempo, o que te marcou? Pós-pandemia. Olha, cara, a pandemia, ela foi, assim... Eu diria que é como se você estivesse numa praia vendo um tsunami chegar, assim. Exatamente. Eu lembro operações que tinham 30 pedidos por dia, de repente tinham 1.500. E você já estava no Tenda? Já. Já estava no Tenda, 2019, né? Eu entrei no Tenda em abril de 2019. Uhum. Tive ali 8, 10 meses para preparar a operação. Fevereiro de 2020 estoura a pandemia. E a gente teve, né, um sinalizador do que aconteceu, porque pouco tempo antes, na China, a epidemia, né, que já tinha se espalhado e já diziam que as operações de e-commerce dispararam as vendas por lá. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil, mas quem é que vai dobrar a sua estrutura e vamos nos preparar porque vai acontecer? E de repente, lembro lá do João Dória decretando lá o lockdown, né, todo mundo tem que fechar e a gente viu as nossas vendas dispararem. Foram 90 dias de caos, assim. E eu lembro até hoje, cara, assim, eu tava dentro da sala, assim,
muita gente ficou 100% home office, né? A gente, supermercadista, Não. nunca ficou 100% home office. Nunca. Por várias razões, porque primeiro a gente foi um dos únicos setores que pôde Ficaram, ficar né? aberto, né? Uhum. Nós, farmácias e tal, a gente se manteve aberto. Nessa época eu falava pro nosso time uma coisa assim, olha, nunca a nossa missão foi tão nobre, assim, a gente entregar na casa das pessoas e fazer essa entrega com zero contato, né? O cara vai na loja, para o carro, a gente põe o produto no porta-mala dele, isso está salvando vidas, assim, a gente está evitando que o vírus se espalhe e a gente está ajudando Sim. as pessoas, grupos de risco, todos, né? Mas grupos de risco principalmente, a gente está salvando vidas, cara. Então foi uma época assim, foi uma época dolorida, assim, a gente álcool gel e máscara e vai para a loja física. Nessa hora é importante as lojas verem as lideranças próximas, né? Sim. Uma coisa é, trabalhem e eu tô aqui de casa seguro, vocês estão na loja. Outra coisa é você tá lado a lado, você ir lá visitar. Foi uma das fases Ajudando, que né? eu, por incrível que pareça, foi uma das fases que eu mais visitei loja. Foi na pandemia. Foi durante a pandemia, tá próximo ali. E assim, um momento marcante foi a hora que eu olhei o nosso backlog, assim, a quantidade de pedido atrasado que a gente tinha. Eu tinha pedido atrasado em todas as lojas, assim, todas, assim, sem exceção. E qual que era o deadline, assim, de atraso? Cara, a gente, sei lá, uma semana, sabe assim? Nossa. A gente olhava assim, tipo, pedido de 7 dias, 10 dias, mas acho que a média tava ali, coisa de uma semana de atraso. Aí a gente fecha as agendas, estica os prazos de entrega. Uhum. E foi aí que eu tive a ideia de implantar um modelo de agendamento no site. Falei, cara, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Não tinha. Na época não tinha. Entendi. Então Eu era um acho que prazo para poder entregar a Nem, partir do pedido. o prazo era 1 dia, 2 dias, 3 dias. A gente trabalhava com prazo de entrega. Na época não era agendado. Entendi. E aí que a gente resolveu implantar o agendamento. E na época, salvo engano, eu não lembro de algum player que operava com agendamento na época. Uhum. Então a gente me inspirei bastante no modelo do consulado americano ali, de tem dia e horário certo para chegar. E a gente criou slots Uhum. de 2 horas e a gente estima a quantidade de... Estima não, né? A gente crava ali a quantidade de pedido que a loja consegue atender. Por janela, né? Por janela. E aí consegue garantir que a gente não vai vender mais do que a capacidade da unidade. Só que isso, obviamente, não ficou pronto da noite pro dia. Sim. Então a gente colocou uma pessoa lá para olhar todo dia. O cara acessava a agenda da loja todos os dias e as lojas que tinham estourado a quantidade de pedido, ele ia lá e mudava a data. Só que assim, às vezes o cara saía para almoçar, a hora que ele voltava já tinha estourado. E aí foi um período complicado, assim, a gente demorou uns 90 dias para colocar o nariz para fora da água de novo. Uhum. Cara, Reclame Aqui suspendeu as reclamações. As reclamações porque não tinha o que fazer. As reclamações daquela época não entraram no índice de reclamações porque assim, todo mundo sofreu nessa época. Foi uma época, assim, do ponto de vista de negócio, foi uma época que você vendeu muito mais. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é uma época muito sofrida, assim, muita notícia ruim, muita gente... né? Muita gente adoecendo, familiares doentes, eu tive amigos que ficaram entubados, Sim. Conhecidos que faleceram, às vezes familiares de colaboradores, clientes. Então foi uma época muito triste, né? Que a humanidade viveu e falando hoje, é difícil acreditar que a gente passou por isso, né? E foi uma fase bem conturbada, assim. E bem pontuado, Daniel, porque de fato, na época, deu a pandemia, eu morava em Lavras, no sul de Minas, trabalhava no Rex Supermercados e tive a proposta para poder ir para o Verde Mar, em Belo Horizonte, para poder ajudar na implantação do e-commerce naquele turbilhão. Então, volta a lembrança, né, que tá naquele momento crítico, né, você ligava o jornal, via as notícias, né, poxa, é muito ruim mesmo. E ao mesmo tempo você estando na missão de ajudar, né? Porque não tem como parar uma operação no supermercado. Né? E você tendo que gerenciar a operação, gerenciar as estratégias para poder entregar. E é uma loucura. Aquilo lá foi uma loucura, né? Quando a gente olha, porque quando você tá vivendo aquilo, você não consegue prestar atenção no todo, né? Tem muita coisa para fazer, então você tá executando ali, mas quando a gente olha para trás agora, realmente é Fala que execução, quando você está fazendo execução junto com o planejamento, é um executamento, né? Você não tem tempo hábil para projetar nada, então a gente criou ali um planinho de ação para amenizar, né, o estrago, os atrasos, etc. E aí depois veio as soluções de sistema que... E assim,
o varejo alimentar só não ficou melhor porque nessa época a gente frustrou, a gente, não só a empresa que eu trabalho, mas todos, né, do setor não estavam preparados para o volume que veio. Sim. E muito cliente foi frustrado nessa época, né? Muito cliente foi mal atendido nessa época. A experiência não foi Ainda assim, o mercado não caiu, né? Assim, cresceu e manteve. A gente cresce duplo dígito alto todos os anos desde 2019. E aí você chegou num ponto legal, que eu sempre tento debater isso com o pessoal, que é sobre a venda online e a demanda natural que tem. Né? Não, tá caindo venda. Não tá caindo. Tá aumentando. Eu não acredito no e-commerce para o meu supermercado. Meu negócio é loja física. Qual que é a tua visão sobre isso, Daniel? Olha, assim, eu gosto de ir para os dados, né? O que eu acho que importa pouco, mas Sim. vamos para os dados, né? Você tem no mundo todo é um canal que cresce, né? Esse ano, por exemplo, os marketplaces, os pure players, dado da Nielsen, cresceram 47% no primeiro semestre na venda de alimentos e bebidas. Sim, puxou muito. Ou seja, os pure players, leia Mercado Livre, Amazon, o Magalu, eles estão vendendo muito mais produtos de alimentos e bebidas. O mix é diferente do da loja física. Sim. Concentra muito em commodity, mercearia e bebidas, né? A parte de perecíveis, o consumidor é um pouco mais desconfiado para comprar online, mas ainda assim também tem uma participação relevante, pelo menos no nosso negócio, e cresce ano contra ano, vem crescendo. Assim, nos últimos anos, o e-commerce é o canal que mais cresceu na empresa que eu trabalho e continua crescendo. Aí você olha para fora, mesma coisa, né? Reino Unido, Portugal, Espanha, Estados Unidos, todos eles, o grocery online cresce muito rápido e as projeções são todas de que ele triplica de tamanho até 2030. 2030, triplica. Triplica a participação. Então, se hoje o e-commerce é 4, 5% do participação no Brasil, ele deve aterrissar 2030 ali na casa dos 10, 15%. E aí você tem... Eu li até um artigo recente sobre isso, que foi publicado em Harvard, falando sobre diferentes estratégias, né? Uma é a estratégia do Traders Joe, que eles não têm e-commerce e não querem ter. Enfim, respeito, mas vejo eu penso no seguinte, alguns clientes querem comprar pela internet e receber em casa, e esses clientes eles não vão atender. Isso é fato. Sim. Outras operações foram para os last milers, né? Lá nos Estados Unidos o Instacart é muito forte e muitas operações terceirizaram a digitalização e foram vender no last miler. Com markup, né? Sim, aplicando, né? A margem é apertada, assim, o produto, no varejo alimentar, o produto ele é precificado, né? O que está na conta da precificação, a área comercial para precificar, ela precifica o produto para ir para a gôndola. Não para vender num aplicativo e pagar comissão para esse aplicativo. Exato. Então, o preço não está ali. Então, existe um markup para vender nesses caras. Eu fiquei lá esse ano, fiquei uns 20 dias nos Estados Unidos, assim, como um morador, assim, né? Aluguei um apartamento, fiquei um tempo lá. Usei Instacart para testar. Experiência muito parecida com o iFood, muito parecida. E, assim, fantástico, cara. Assim, entrega rápida. Comprei ali em alguns supermercados. Tem toda uma questão de infraestrutura e tal. Então, essa é a segunda frente, né? Quem vai para os last milers. Tem um risco nisso, óbvio, né? Você perde contato com o cliente final. Amanhã ou depois esse last miler pode virar varejista e ficar com o cliente. Ir direto para a indústria, então, né? Também. Por exemplo, lá fora, alguns players grandes da indústria têm CDs para atenderem o cliente. Então, por exemplo, a Mondelez lá fora, até pouco tempo atrás, o Cipriani, né, que era o diretor global, fez uma palestra em um congresso de grocery no e-commerce Brasil, falou sobre isso. A Mondelez tem um CD para atender pedido da Amazon. A Amazon vende, ela manda o pedido para a Mondelez entrega para o cliente final. E aqui no Brasil a gente vê isso começar a acontecer. Sim. Algumas indústrias estão abrindo operação de fulfillment no Mercado Livre. Sim. Então, assim, o mesmo cara que vende para você tem um CD dentro do Mercado Livre para atender direto. Então, assim, esse é um outro caminho, né? Ir para o marketplace. E o terceiro caminho, que é o que eu mais gosto e é o que a gente aplica no Tenda, é você aplicar a tecnologia, aprender a operar bem esse negócio e
fazer isso a partir das suas lojas. Assim, O seu negócio, implantar tecnologia dentro da loja e a loja ser capaz de receber um pedido da internet, separar e entregar para o cliente com bom NPS, com o cliente satisfeito e, obviamente, com rentabilidade, né? Sobre a questão de lá Que é o modelo que o Walmart faz. Sim, sim. Eu fui numa loja do Walmart lá fora, cara, eles chamam de curbside, pick-up on curbside, né? Que é a retirada na calçada ali. Então ele pega um corner ali, uma lateral da loja e faz a área de pick-up lá. Eu mandei nos nossos grupos de Zap aí, não sei se tá em alguns, se você viu. Mas, cara, eram 30 vagas só para o pick-up store. 30 vagas, assim, a área do Walmart gigantesca. E ele é um varejista que investe em tecnologia para deixar a loja com tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é tecnologia de picking, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa recente, né, sobre isso. A dor de todo mundo é logística. É logística. É encontrar o produto na loja, é entregar o que o cliente pediu, é chegar na casa do cliente tudo que ele comprou. E no tempo certo, né? Dentro do tempo. Pedido perfeito, né? Pedido entregue no prazo, com todos os itens. Não encontrou todos os itens, você tem um bom processo de substituição de item. Além da questão toda da entrega do perecível, né? Que é um desafio à parte. Legal. Daniel, entrando nesse assunto de operação, eu tenho algumas anotações, né? A gente vai conversando, vou anotando aqui, faz parte do processo. E eu sempre, em palestras, até aqui no podcast, quando eu vou conversar com alguém, eu sempre falo sobre a importância desse olhar da operação, que foi justamente o que você acabou de falar. Muitos varejistas ainda têm aquela visão de eu preciso colocar um site aplicativo no ar para o meu cliente comprar e não vem a questão da operação. Aí chega na operação, dá um probleminha, aí ele vai entender da ruptura operacional dele, que ele não tinha visão ainda. Na hora que ele vê aquele número, vem um susto. Assusta qualquer um. Só que ele ainda tem a dificuldade de, poxa, o que eu vou fazer aqui na minha operação para resolver esse problema? Qual foi a tua maior dificuldade nesse sentido operacional e o que você fez, tá? Para poder ajustar? Cara, assim, o papel de todo líder digital é... Primeiro, né? De novo, tem estudo publicado disso, artigo publicado disso. Assim, tem bastante conteúdo sobre isso, principalmente em inglês, né? Que, enfim, não tem tanta coisa traduzida. Mas o papel de todo líder digital é você aplicar uma transformação na empresa. E qualquer transformação tem seus desafios, né? Primeiro, você sempre esbarra na questão cultural. Tem gente na empresa com mentalidade fixa, faz aquilo muitas vezes há 20, 30 anos e não quer fazer diferente. Não quer mudar. Então, o principal recado é que transformação digital não é contratar uma plataforma, implantar e se achar que alguma transformação vai acontecer. Exato. Não vai. Tudo requer gestão. A melhor maneira de fazer, né? Aí tem algumas dicas. Primeiro, você entender quem são as pessoas, quem são os executivos-chave ali que vão fazer, que precisam se movimentar para aquilo acontecer bem feito. Aí passa por a área começa na área de logística, pessoal de operações, né? Beijo aí, porque a gente tem reunião semanal, assim, eu e os regionais do Tenda para debater os indicadores de e-commerce. Então, na área de logística tem o envolvimento pessoal de operações, turma do comercial para entender sortimento, precificação, promoções específicas para o canal, como é que isso convive com o piso e tal. E a turma do marketing também. No final do dia, aí tem o pessoal de TI. Então, todo mundo tá envolvido ali. Então, é identificar quem são os executivos-chave que vão fazer aquilo acontecer. E o nosso papel é evangelizar isso para dentro da empresa, né? Então, primeiro, você criar um senso de urgência. Assim. Gente, olha o que está acontecendo no mercado. Tem pure player aqui fazendo... O iFood faz 100 milhões de pedidos por dia e um percentual relevante disso é pedido de supermercado. Então, há quem escolha estar lá dentro, há quem escolha ficar de fora. Muita gente acredita que o pure player vai virar varejista no futuro, vai virar concorrente. Eu acredito. Então, isso se você perguntar para qualquer executivo de e-commerce, todos concordam com isso, que o marketplace usa os seus dados para aprender com aquilo e eventualmente criar produtos
concorrentes que possam capturar esse valor. Por mais que eles dizem que não. Não, mas é natural, cara. E isso aconteceu lá fora, Exato. né? A Amazon fez isso lá fora. A gente vê coisas assim acontecendo. O Mercado Livre acabou de comprar o Shopper, então Sim. vira varejista, né? No final do dia, começa a comprar e vender direto. E é entender que toda vez que você está longe do consumidor final, toda vez que o ponto de contato não é você, existe um risco, né? Existe um risco de amanhã ou depois esse cara fazer outros arranjos comerciais, colocar outros parceiros e levar isso para fora. Mas, aí quando você traz isso para dentro de casa, primeiro o senso de urgência, né? Olha, por que é importante a gente estar nesse mercado? O Covey lá, o cara que escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele falava que estratégia é quais mercados a gente quer atuar, quais clientes a gente quer atender e quais serviços nós queremos oferecer. Então é entender se a sua estratégia está bem formatada, se você está atuando nos mercados que você quer, está atendendo os clientes que você quer e oferece os serviços que você deveria oferecer. Se tem alguma coisa aqui que você ainda não está fazendo, a sua estratégia não está 100% implantada. E se ela tiver 100% implantada, também é um problema, né? Porque você não pode parar, né? Você precisa Progredir. ler mercado para progredir. Então, atender o cliente online, ele deveria fazer parte da estratégia, na minha opinião, de qualquer varejista. Uma vez isso claro, aí você identifica internamente quem vai fazer isso mover e cria os fóruns para essas discussões. Alguns fóruns são mensais, outros precisam ser semanais, com as áreas onde isso dói mais. Operação, por exemplo, como eu falei, a gente tem reunião semanal com o time de operações e os indicadores mais doloridos, a gente já entra neles aqui, são diários. Ruptura, cancelamento. Não, o que a gente manda todo dia, o pessoal de operação, é atraso, corte, NPS. Esses 3, assim, não faltam. Tem outros, né, e são tratados também junto com outras áreas, mas esses a gente olha diariamente e uma vez por semana a gente se reúne para discutir ações, o que a gente vai fazer em cada unidade. Hoje eu diria que de 41 lojas a gente tem 2 assim que estão com mais problema. 41 lojas operando e-commerce. Operando e-commerce. Como que faz a gestão de 41 lojas, Daniel? Cara, os mesmos indicadores que você olha em uma, você olha em outra. Em 41. E aí, assim, uma vez, como eu falei, por semana a gente se reúne para discutir, mas uma vez que você estabelece claramente quais são os indicadores, e aí, assim, a dica aqui é você criar indicadores que estejam o mais próximo possível do que a companhia está acostumada a ver. Formato, os gráficos, para ficar uma leitura fácil. Assim, se for um Excel enviado no grupo, vai ser isso também. Mas é isso mesmo, tá? Não tem ciência de foguete. É isso. É o básico bem feito, assim. E uma coisa muito importante é você ouvir cliente, né? Mas quando eu falo ouvir cliente, não é o... Todo mundo fala isso, né? O cliente no centro, mas o que você faz? Né? O cliente tem que drivar as suas ações, os seus projetos. Então, a gente olha toda semana reclamação de cliente. Então, eu tenho o ranking lá de lojas que tem mais reclamação. Quais são as reclamações? Né? Quais são os problemas que essa loja está enfrentando? O que a gente está fazendo para resolver? Então, medir reclamação, medir entrega no prazo, medir pedido perfeito, medir NPS, são coisas que a gente olha todos os dias e se reúne para debater toda semana. E existe alguma gamificação dentro desse processo? Porque eu já vi alguns supermercados que, além de medir, isso é legal, existe dentro do ranking, né, mensalmente, aquele mais bem pontuado ali tem um benefício. Aí você tocou num ponto importante. Então, além de você criar senso de urgência e movimentar as pessoas certas dentro da organização para estarem envolvidas no assunto, criar os indicadores, enfim, né? Cria-se novos processos, novos indicadores. É ancorar essas mudanças na cultura da empresa. E como você faz isso? Mexendo nos benefícios. Então, assim, as pessoas-chave dentro da companhia têm nos seus programas de bônus indicadores digitais, indicadores de e-commerce. Eu conversei semana passada, estava visitando um cliente, aí ele contou uma história de um amigo dele que tem um restaurante, uma pizzaria aqui em São Paulo, coisa simples, básico, bem feito, que está ajudando ele na estratégia. O que ele faz, Daniel? Eu achei muito... A gente fica pensando em tanta coisa
complicada que às vezes, a gente esquece de coisa simples que pode ser feito. Ele beneficia o entregador dele, né? O que vai entregar a pizza. Ele dá, sei lá, R$1, R$2 a cada avaliação no Google que o cliente dá positivo com o nome do entregador. Aí ele tá lá com mais de 20 mil avaliações 5 estrelas. Aí você pesquisa a pizzaria no Google, Tá lá em cima. tá lá em cima. Então, estratégia, né, o senso de urgência, estratégia e o benefício. Quando ele olha pro CAC dele, é muito mais caro do que R$1 que ele vai passar pro... R$2 que ele vai passar pro entregador. Tem muitos quick wins, né? Tem muita coisa simples que você faz que dá bons resultados. É assim, cara, colaborador, assim, ou você incentiva ou você controla. Nem sempre dá para incentivar, né? Porque Sim. se você for pagar todo mundo, às vezes a conta não fecha. Então, mas tem benefícios mais óbvios, esse é um deles, né? De você conseguir levar para a ponta o entregador, né? No fim é quem tá cara a cara com o cliente ali. Eu achei assim, eu pensei, né? Por que eu nunca pensei nisso? Isso é uma coisa que a gente ainda não faz, mas está no radar, né, cara? Por exemplo, os aplicativos de entrega, você pode dar uma gorjeta pro motoqueiro, pro motorista, né? Aham. E o aplicativo não está gastando nada com isso, né? O cliente está repassando ali, Ele mesmo, né, monetiza. Exato. E, cara, e se você vai para mercados mais maduros, tudo é gorjeta, né? Tudo é... Outro dia, eu tava num restaurante fora do país com a minha mulher, ela assim, nossa, como a pessoa aqui atende bem, né? Eu falei, eles querem a gorjeta, né? Não é à toa. E funciona, cara. Sim. Porque você é super bem atendido, o cliente sai de lá satisfeito e tal, mas a pessoa tá de olho na gorjeta, né? Com certeza. Ou claro que tem gente que faz isso porque é natural da pessoa, né? Atender bem, etc. Mas a gorjeta ele é um belo incentivador. Mas isso também igual você falou, vem da cultura da empresa, né? Então eu já visitei supermercadistas, você entra na loja, você pode falar com qualquer funcionário da loja, perguntar onde está o produto, ele vai te levar até lá. Porque a cultura da empresa prega isso desde o treinamento, início de carreira daquele profissional, e é algo que para a empresa é importante, né? Que o cliente é bem atendido. E dentro, né, se isso é uma premissa para a empresa, o espelhamento na operação tem que ser feito, né? Porque senão não funciona. Eu diria que assim, o que é prioridade, né? Começa de cima, cara. Assim, Exato. eu falo dentro da empresa, né? Assim, se a gente leva um problema de e-commerce para um fórum, para uma discussão e o CEO não se indignar, a mensagem que passa é que aquilo não é importante. Uhum. Se eu tenho uma vantagem é que o nosso CEO se indigna com tudo. Isso é bom, isso é muito bom. Então, assim, cara, se tem um cliente mal atendido, não interessa a área, assim, assim, a gente tem que cobrar, assim. E o senso de responsabilidade ele tem que estar em todo gestor, assim. Não dá para um problema acontecer na sua loja. Por exemplo, eu sou gerente de loja. Poxa, o cliente do e-commerce está mal atendido. Ah, mas isso aí é o e-commerce. Ah, é o motorista. Cara, isso está acontecendo dentro da minha loja. Eu não posso achar que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu não posso achar que... Não, e isso é um ponto que toda vez que eu vou olhar um bom resultado de e-commerce nas lojas, tô no cliente, aí eu vou lá, vou fazer a análise de performance de cada loja. Sempre a loja que mais dá resultado, né, seja em faturamento, seja em atendimento, enfim, está performando melhor, o gerente da loja comprou a guerra. Ele tá ali, firme no negócio. Aí você vai na pior, o cara tá nessa visão. Esse é o problema assim, do e-commerce. Eu estava falando, mais cedo a gente falou sobre se o e-commerce vai crescer ou não, né? A Sim. Nielsen soltou um dado recente falando da geração Z. Uhum. Assim, a boa notícia é que as lojas físicas não vão acabar. Sim. A própria geração Z, né? Pessoas que nasceram depois dos anos 2000, 51% compram exclusivamente em loja física, não compram online. Uhum. Ou seja, você tem um dado que me surpreendeu. Eu achei que era muito mais gente só online. Eu também. 5% compram só online, ou seja, não pisam em loja. E o restante mescla canal. Variando. Hoje essa mescla de canal geral, ela é baixa, né, nos canais. Mas à medida que essa geração vai ficando economicamente ativa, vão virando pais de família, etc., eles vão trazer esse hábito para o mercado. Então, muito rápido, eu diria que, né, fazendo futurologia aqui, em 5, 10 anos, em 5, 6 anos, o online vai ser mais de 10% do faturamento do varejo alimentar no Brasil. Média nacional. Acredito que sim. Mais de 10%. Então, seguramente, cara. Esse é um número importante
Porque... Você já tem operações fazendo isso, né? O GPA Sim, já é maior sim. que isso. Sim, sim. A gente já tem É. lojas que isso, o número é muito maior que esse, né? Sim, mas em média nacional, 10% quer dizer que vai ter loja fazendo 60%. Né? Que hoje eu conheço operações que entrega 30%, 40% da participação. Cara, olha a Pets, né? Eles publicam resultado. Sim. O último resultado que eu vi deles, tem um tempo que eu vi, se não me engano, era um resultado que eles publicaram ano passado, acho que 45% da venda da empresa é online. É online. Magalu, 70% online. Né? Aí, claro que as empresas às vezes passam por dificuldades de resultado, etc. Mas assim, o que o consumidor quer tem que ser atendido, né? E o consumidor quer comprar online que seja comigo, é assim que eu penso, entendeu? Exatamente. E pensando nisso, vamos pensar nessa visão de futuro, tá, Daniel? Vamos pensar nessa média de 10%, média nacional. O que eu devo fazer hoje, como supermercadista que não faz ainda? E dentro do que você já tem de experiência. Cara, assim, muito simples, assim. Eu vou começar a vender online, assim, vou colocar uma plataforma aqui para rodar. Primeiro, trazer gente para dentro de casa que conheça disso, assim, saiba cadastrar produtos, garanta que o produto está bem cadastrado e que o cliente encontra o que ele está procurando, com preço correto e que a gente consiga atender num prazo de entrega relativamente curto, né? Colocar um site no ar para entregar daqui 7 dias nem põe no ar. Não vai ajudar muito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é integrar isso com a loja, né? Como é que vão ser esses processos? Poxa, pedido desceu para a loja, como é que é a separação disso? Que controles a gente vai ter? Como é que você mede a produtividade desses caras? Quantas pessoas você vai ter na operação? Qual a capacidade que a loja tem? E se possível, colocar travas para que a loja não venda mais do que o que ela tem capacidade, capacidade de atender. Claro que a gente quer vender mais o tempo inteiro, mas vender para atrasar é melhor não vender. Então você cria mecanismos para você deixar a loja vender e caso estourou ali a agenda, você põe a agenda para o dia seguinte e assim vai. E monitorar isso para você sempre estar ampliando a sua capacidade de vender. E aí, assim, pilota, né? Faz em uma loja para ver como isso se comporta. Olha, como é que estão meus indicadores aqui? Eu estou conseguindo entregar no prazo? Quantos itens do pedido eu encontro? Quantos eu consigo... quantos pedidos perfeitos eu consigo fazer? Que é entregue no prazo com todos os itens separados. Substituição de item, todo mundo faz e é algo que é crucial. Porque Sim. A curacidade de estoque em loja física é um desafio, né? Como é que eu entrego perecível, né? Como é que tem que ser a embalagem? E aí, perguntar para o cliente, né? Medir seu percentual de reclamação, olhar teu NPS, poxa, tá legal, é algo que eu posso expandir. Porque escalar, se você não tem uma operação com boa performance, você resolve escalar isso, você vai escalar problema, né? E não consegue escalar, né, Daniel? Tem alguns cases, né, que a gente pega de o cliente está estagnado no faturamento dele, quantidade de pedidos, já tem ali um ano, não consegue crescer, não consegue crescer por conta da performance operacional. O cliente que mais te dá resultado é o cliente recorrente, né? O cliente que volta Sim, com certeza. E para o cliente voltar, ele precisa estar satisfeito, entendeu? É a experiência da compra dele. Né? Lê as reclamações, cara. Classifica as reclamações ali. Você tem um saque do que o cliente está reclamando. É atraso? É falta do item? A falta do item pode ser porque você cortou e aí devolver o dinheiro rápido é uma questão. Ou a falta do item pode ser um item que está na nota e o cliente não recebeu, que é o famoso não recebeu o item faturado. Isso não tem outra forma de medir se não for pelo saque. Exato. Porque em todos os sistemas o item está lá, mas chegou no final o cliente falou que não recebeu. Então, isso quem te conta é o canal do cliente, é o saque. Se você não vai ali ouvir o que o cliente tem para dizer, você não vai resolver o problema dele. Para mim, assim, Daniel, a retenção, de fato, a resposta da retenção está no saque. Porque tem um cliente que vai lá, reclama, né? Então você consegue medir, só que tem aquele cliente que não reclama e nunca mais compra. Então, se ele não mede, se o supermercado não está medindo os motivos que faz com que o cara, né, tá reclamando ali, os motivos da reclamação, de fato ele não tá entendendo a operação, né? Você fica cego, né, cara, assim, e é um bom argumento até para você provocar internamente, desafiar internamente, né? Sim. Você chega numa loja, né, quem é esse moleque aí que vem falar de e-commerce aqui? Eu conheço de varejo muito mais que ele, tal. Exato. E aí eu digo, olha, os nossos clientes estão reclamando disso aqui. Não sou eu que estou falando. É o cliente. Nossos clientes estão reclamando disso aqui. Como é que eu te ajudo a resolver? Como é que eu te ajudo a...
E aí você vai criando mecanismos, né, cara? Primeiro, trazer tecnologia é uma coisa, aí criar os indicadores corretos, movimentar os executivos corretos dentro da empresa e criar os incentivos corretos. Aí ele está falando de bônus mesmo, né? Amarrando todas essas pontas, você consegue ir evoluindo e criando uma operação de e-commerce difícil de bater, assim, no sentido difícil de não dar certo, né? Porque você tem todas as pontas pensadas. O processo, né? O processo desenhado, mensurado, os executivos envolvidos, engajados e motivados financeiramente para fazer aquilo ali acontecer. Então, olhando para a questão do executivo, o que o supermercadista precisa ter como premissa para contratar o profissional do e-commerce? O que esse profissional não pode faltar? Olha, eu diria que talvez seja mais fácil ensinar e-commerce para um executivo do que contratar alguém do mercado. Contratar alguém, sei lá, com todo respeito, assim, mas contratar um analista de mídia que vai... Esse cara vai conhecer muito de Google, de SEO, a parte online eles vão mais detonar. Mas você tem uma questão operacional de indicadores, medir produtividade, assim, que são funções bem distintas, né? Então, assim, você tem um cara que vai colocar as campanhas no ar, cadastrar produto, negociar promoção com a indústria. Que é uma parte, né? Colocar isso no Google para rodar. Não é o mesmo cara que vai fazer a operação funcionar em loja. Exatamente. Esse cara aqui vende operação, vende CD, vende logística, vai saber medir produtividade, os problemas da operação e etc. E isso é importante você dizer, porque na minha visão... Não é o mesmo profissional. Sim, para mim a visão de quem é o head do e-commerce ali, para mim, muito claro para mim, é o gerente de loja. Tá? Eu vejo isso, eu concordo contigo na questão, é mais fácil treinar esse cara. Né? Porque a parte que mais tem dificuldade, de fato, é a operação. E a gente fez um projeto no sul de Minas com supermercados, em que chegou um momento, preciso contratar, Evandro, me ajuda a achar esse perfil aqui no mercado, como que tem que ser. Falei, olha, tem alguém que você, dentro da empresa, que você vê potencial em operação? Falei, tem esse gerente, ele estava saindo aqui para outro projeto, o que você acha? Vamos treinar esse cara. O gerente da loja, eu concordo com você, é importante ele conhecer, mas quando a operação fica grande demais, ele tem 2 lojas para cuidar, né? Sim, a física e a virtual. A gente tem loja que 20% da venda é a operação online. Sim. 20%. Não, quando eu disse o gerente, Daniel, eu quis dizer o profissional gerente de loja. Não que ele vai ser o gerente da loja física e do e-commerce. Ok. Entendeu? Ele é um bom cara. O ponto dos gerentes de loja é que normalmente esses caras eles são mais comerciantes e menos de logística. Então eles não conhecem... Tem que ter a ponta logística, senão... Então, mas eles não conhecem os indicadores de produtividade. Então, quantidade de SKU separado hora-homem, custo dessa mão de obra, os ritos ali, né? Separação, conferência, expedição. Isso não são rotinas conhecidas pelo gerente da loja e não são indicadores que ele está habituado a mensurar. A medir, né? Isso é uma coisa que você tem que ir catequizando, assim, é uma coisa que você tem que ir ensinando. Então, na tua visão, é mais parte logística. Você tem que ter alguém que conheça de logística dentro da tua equipe para minimamente treinar um bom encarregado ou um subgerente para cuidar a depender do tamanho da operação. Né? Lojas que fazem 10, 20 pedidos por dia, o próprio gerente olha ali com um assistente, etc. Agora, a depender do tamanho da operação, você precisa de mais gente. Legal. Então a gente já falou da parte de executivo. E chega um momento que o e-commerce não cabe mais dentro da loja. Chega uma hora que... Esse é... E quando mudar? Quando sair da loja? Tem um número mágico aí que quando chega em 30% é hora de você pensar em alguma outra solução. E aí tem várias, né? Tem algumas opções. Né? Tem algumas empresas que testam side store, que é um CD grudado na loja, né? Você diminui ali o espaço de venda ou usa um pedaço do RM para fazer a operação logística do e-commerce. E tem operações que foram para as dark stores. E muitas fecharam, né? Você muitas acredita? Eu já ia te perguntar se você acredita na Dark Store. Olha, a gente não fez no Tenda Dark Store.
não precisou ainda. Uhum. A gente usa de todas os artefatos, artimanhas ali para Não precisar. otimizar o máximo possível os ativos que nós já temos. Uhum. Mas eu acredito sim, eu acho que em algum momento alguém vai fazer isso parar de pé. Eu não vi ainda. Também não, mas eu acredito que vá. As operações que a gente conhece não são rentáveis. Eu já ouvi falar de casos, mas eu não fui lá visitar e muito menos vi o DRE. Então, Sim. mas eu já ouvi falar de supermercadistas grandes no Brasil que tem Dark Store e que a Dark Store é rentável. Você falou de um ponto, uma palavra, DRE. E aqui, Daniel, nossa, eu vou mudar totalmente o nosso raciocínio aqui da conversa. Porque quando a gente olha para o DRE, e você sabe muito bem, principalmente no início ali, é muito difícil ter a rentabilidade do projeto do e-commerce. É muito difícil. E uma ponta importante que a gente enxerga dentro do DRE são as verbas, né, que acaba vindo para poder suprir muita questão de despesa. Hoje, qual que é a importância para você ali do retail, do trade? Você trabalha, tem algo processado nesse sentido? Assim, o primeiro ponto é você ter a estratégia comercial bem linkada, né? Uhum. Uma coisa que... Não dá para fazer o separado, só e-commerce e loja física. Dá, mas eu acredito que não seja a forma mais eficiente de fazer. Claro que Uhum. existem campanhas específicas para o canal, mas a gente costuma dizer que são bolsos diferentes dentro da indústria. Sim, exato. Por exemplo, a verba de trade, a indústria vai ali... Claro, tem compra ali de backlight na loja, etc., mas uma boa parte do incentivo vem nas ações, nas campanhas promocionais. Uhum. Então, quanto mais hábil você tiver para colocar essas campanhas rodando no online também, melhor você vai capturar esses benefícios, né, que vem da indústria. Mas também as indústrias mais maduras, elas têm times de e-commerce. Exato. E elas querem falar com gente que conheça de e-commerce do lado de cá também. Uhum. Então, como executar, o que executar, transparência nas relações. Então, quanto mais dados você dá para a indústria, maior é a confiança e maior é o incentivo, é o investimento que vão fazer, né, dentro dos canais. Então, assim, é uma linha importante. Eu não posso falar dos números do Tenda, Claro, mas eu posso falar de números globais. Uhum. A Amazon, nos Estados Unidos, estima que eles já têm mais de 30 bi de dólares de receita vinda de retail media. Que isso? É coisa de 6, 7% do faturamento deles nos Estados Unidos. 30, Faturamento da operação de varejo. 30 bi de retail. 30 bi de dólares de retail media. Nossa. Isso é o número do ano passado. Assim, esse ano eu imagino que eles já ultrapassaram a casa dos 40 bi. Então, assim, o consumidor procura produtos dentro do nosso site. Uhum. E quanto vale para a indústria aparecer para um consumidor na hora que ele está pensando em comprar, né? O cara digitou lá shampoo, digitou condicionador. Quanto vale a sua marca ser a primeira dentro do site de alguns dos maiores varejistas do Brasil? Isso tem valor, claro que tem. Com certeza. E isso E aí eu costumo dizer que são bolsos diferentes, né? Uma coisa é a verba de trade, outra coisa é a verba de mídia online. E tem uma outra verba aí que é a verba de aparecer, né? Que é o impression share que eles chamam. Eles querem aparecer, querem fincar a marca na cabeça do consumidor, né? A questão da cobertura e frequência, né? Os conceitos de marketing. Se você tiver uma plataforma preparada para oferecer isso... Tem oportunidade de... os 10 maiores players de retail media dos Estados Unidos são varejistas alimentares. Legal. Target, Kroger, Amazon, Walmart. Amazon não, né? Mas Sim. Amazon acho que é um dos maiores cases globais. Mercado Livre também é uma baita potência em retail media e é um canal de receita importante no online. Só que para isso aí, igual você falou, né? Precisa de uma tecnologia para poder... Olha, eu diria que as plataformas ainda estão engatinhando no Brasil. A gente acabou de rodar RFP disso, assim, não tem uma solução que atenda a tudo ainda, né? Eu não tenho dúvida que tem coisa muito boa por aí, mas ainda tem bastante coisa para evoluir. Assim. Quem está mais avançado nisso é a Amazon e o Mercado Livre, sem dúvida. Sim. A própria indústria diz isso, né? Que eles estão bem acostumados a operar com esses caras. E os varejistas que entenderem isso vão se beneficiar, não tenho a menor dúvida. E é legal que quando eu pego assim, o que eu vivi disso, né? Eu já ouvi da indústria, não vale a pena para a gente investir nesse canal, isso lá em 2017, 2018, para o canal online fazer sentido de investimento para ele tanto na física.
Né? Porque o que a gente sempre pontua ali como verdade é que nem todo mundo que está acessando o site, o aplicativo, né, vai comprar ali, é evidente, mas muitos pesquisam e vão para a loja comprar na loja. Eu vou te dar um dado que você vai adorar, cara. A gente pergunta para o nosso cliente pessoa física, jurídica também, mas quando eu falo pessoa física, é física de carne e osso. Assim. Uhum. A gente pergunta para os nossos clientes de piso se eles pesquisaram no site antes de ir para a loja física. Mas essa pesquisa é só... Ah, tá. É o Então... nosso NPS. Tá, entendi. Então, assim, o cara comprou, passou no PDV, pagou ali, né? Pegou o cupom fiscal, vai respondendo essa pesquisa de NPS. A gente pergunta, você pesquisou no nosso site antes de vir para a loja? 39% dos clientes responderam que sim. 39%. Ou seja, isso dado do início do ano, já passou dos 40%. E isso é média. Tem loja que esse número chega em 60%, 70%. Caraca. Ou seja, o cara pesquisa, o cliente... Não, essa informação, eu dei o exemplo da indústria porque com certeza é relevante, mas essa informação para, né, o executivo ali, 60%. Então, a jornada de compra desse consumidor, ela começa no digital. Isso numa rede do tamanho do Tenda, assim, é absurdo. São milhões de clientes, milhares de clientes ali, são mais de 1 milhão de clientes. Né? Aí você pega uma média de 40%, pesquisa para poder ir. Pesquisa no site antes de ir para a loja. Isso, obviamente, nas capitais é muito maior, em algumas cidades de interior, menos. Mas é um a número média muito geral, alto, 40%. Ano passado não chegava em 30%. Agora está em 39%, quase 40%. Né? Nossa, que isso. Isso é a última mensuração que a gente fez. Eu vou medir de novo, comecinho de... Você me manda. Do mês aí a gente mede, né? E essa informação vira o jogo, né? Vira o jogo. Tanto para negociação, mas principalmente visão da empresa. Né? O quanto eu tenho que investir nesse canal, o quanto ele está sendo importante. Teve o evento da AWS no Brasil esse ano e o Ravi Bagal veio para o Brasil. Né? A gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com ele. Ele é o head global de varejo da Amazon. Sim. E aí você... né, metralha o cara, né? Você vai fazendo um monte de perguntando. Ele falou o seguinte, ele falou, cara, você tem que ser agnóstico a canal. Canal é diferente da porta para dentro. Pro cliente é tudo a mesma coisa, cara. Pro consumidor a empresa é uma só. Exato. Tanto é verdade que... Se o cara entra no seu site, acha o seu site uma porcaria, para ele a empresa é uma porcaria. A loja é ruim. Se o seu aplicativo é ruim, a empresa é ruim. Ou às vezes ele fala, o aplicativo é ruim, mas eu gosto da loja, pode acontecer. Mas se ele tem uma experiência ruim com a tua empresa, não interessa o canal. Para ele é a empresa, entendeu? Com certeza. É muito claro pra gente que os canais, né, dentro da empresa, para o Sim. consumidor é uma coisa só. Exato. E, nossa, a gente poderia entrar em muita questão aqui nesse sentido. Mas, Daniel, pra gente, né, chegar aos finalmente aqui da nossa conversa, primeiro, cara, obrigado, tá? Obrigado novamente por estar aqui. É um prazer, cara. Bastante coisa anotada, muito insight que eu não sabia. Nossa, eu fico... Cabeça borbulhando aí. Não, esse número aqui agora... Eu vou ter que fazer algumas pesquisas para poder ver isso, porque é algo extraordinário, né? Então faz outra. Pergunta pro consumidor do piso se ele sabia que a empresa tinha e-commerce. Qual que é a... Essa eu não vou falar. Mas eu vou provocar. Eu vou anotar essa. Pergunta se tem e-commerce. É verdade. Porque, cara, quando esse consumidor quiser comprar online, ele vai na internet pesquisar. Com certeza. Eu prefiro que ele compre comigo, né? Com certeza. Boa pergunta. Mas assim, Daniel, obrigado novamente, tá? Pela tua presença. Tô muito feliz. Igual eu te falei, né? Acompanho teu trabalho há muito tempo. Pra mim é uma felicidade receber aqui. Imagina. Cara. E assim, pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria que você desse a última dica pro supermercadista, tá? Assim, para aquilo que de fato vai fazer a mudança para ele com relação a e-commerce. Aí pode ser questão operacional, marketing e tal, mas eu acho que mais sobre negócio, sobre visão de negócio do e-commerce, da venda online. Cara, o e-commerce ele é um canal que ele vai trazer margem de contribuição incremental. E é muito importante você conhecer essa margem, o que é isso, né? Então, receita todo mundo sabe qual é, lucro, margem todo mundo conhece qual é. Às vezes o mix que se vende no e-commerce é diferente, ticket médio é diferente, consequentemente o seu lucro bruto é diferente. E é muito importante você conhecer quais são os custos variáveis dessa operação. Então,
quanto você gasta para fazer separação do produto em loja, quanto você gasta de embalagem, adquirência, análise de fraude, perda, mídia. Tudo isso é custo variável. Se você vende 1 milhão, aquilo ali vai ser um percentual da tua venda. E se você vender 10 milhões, aquele percentual vai ser muito parecido. O que interessa é quanto sobra de margem de contribuição. Isso é um conceito antigo de indústria, não inventei nada, mas eu apliquei isso para as operações de e-commerce. Então, quando você faz isso por modalidade de entrega, por exemplo, retira e delivery, você começa a entender, depois que você tira todo o custo variável, qual que é a margem real do negócio. São os chamados custos de servir, né? Porque para entregar um pedido, você precisa do frete, você precisa da embalagem, você precisa do separador. Então, tira todo esse custo variável, você vai chegar na sua margem de contribuição. E daí para baixo você tem custo fixo, né? Aqueles custos que não variam todo mês. Mas tirou todo o variável, se essa margem de contribuição for positiva, em algum momento a sua operação vai se pagar, ela vai ficar rentável. Sim. Se ela for negativa, você precisa rever o seu P&L até ela ficar positiva. Então, uma dica que eu dou é aprenda a deixar essa margem, a fechar essa conta no curto prazo. Que aí você escala um negócio saudável. Ah, vamos crescer primeiro para depois ver o que fazer? Depois é difícil. Se você fizer essa conta fechar no começo... Fica mais prático. Logo que eu cheguei no Tenda foi o que eu apliquei. E aí você começa a dar muita segurança pro acionista, porque ele vê mês a mês o EBITDA melhorando. A venda está crescendo e o EBITDA está melhorando. A venda está crescendo e o EBITDA está melhorando. Ele sabe que em algum momento aquilo vai ficar rentável. E o segredo do sucesso, cara, é crescer mais a venda do que a despesa. Isso, olha todo... Pô, minha venda vai crescer tanto ano que vem e minha despesa vai crescer menos do que a minha venda. Perfeito. Se você fizer isso, você vai ficar milionário, vai ficar todo mundo milionário. É fácil fazer? Relativamente sim. Precisa de energia, arregaçar a manga, olhar toda semana. É outra coisa que a gente olha toda semana. Se as despesas estão controladas. Se... cara, é isso. Assim, que o e-commerce vai crescer, vai, sim ou sim. Todo mercado tende a concentração. Então, ano passado, os marketplaces tinham 57% do jogo no online, agora está em 65%. Isso vai crescer para... Acho que já está em 70%. Sim. Isso vai crescer para 80% ou talvez mais. Encontrar o seu espaço no meio desse jogo e entender por que o consumidor compraria com você. O que faz a sua operação ser relevante. E proximidade é muito importante. Né? O perecível ali não pode viajar muito para chegar na casa do cliente. Então, se você conseguir atender esse cara com NPS bom, é o que eu falo na empresa lá. Na nossa zona de influência ali, perto da nossa loja, não pode ter para ninguém. A gente tem que ser muito competitivo ali. Né? Ali é nosso campo, é nossa casa. Então, assim, o cara comprar com a gente no Mercado Livre ou na Amazon, a diferença de experiência não pode ser muito grande. E de preferência que a nossa experiência seja melhor do que dos concorrentes, para a gente sempre se manter relevante, sempre se manter no jogo. E acho que é isso que eu tenho para deixar aí. Muito bom, muito bom. Se a gente for pegar isso aí, né, dar um material legal, um playbook ali de boas execuções. Mas é isso, pessoal, fica aí. Essa dica, se você anotou, se você chegou até aqui, anota isso, porque de fato vai fazer você mudar seu jogo, tá? E para você, supermercadista, já sabe, quer entender se o seu e-commerce está performando bem ou você quer iniciar o e-commerce do seu supermercado, esse QR Code aqui na tela vai levar você para um diagnóstico gratuito, tá? Que a nossa equipe vai entrar em contato contigo e a gente está aqui disponível para poder te ajudar nessa missão, tá bom? Daniel, obrigado. Pessoal, obrigado. Se inscreva, curta, compartilha. E é isso. Até mais.